Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Tiago, do capítulo 3, versículos 1 a 12. E destaco os versículos de número 9 e 10, que diz: Usamos a língua, tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Assim que Deus Espírito Santo, então, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos, eu gostaria de iniciar a nossa mensagem de hoje fazendo uma reflexão com vocês. Cada um faça essa reflexão pessoalmente. Como vocês têm utilizado a boca de vocês, a língua de vocês? Da boca de vocês, da língua de vocês, têm saído mais palavras boas ou mais palavras ruins? Quando vocês conversam com outras pessoas, da boca de vocês sai bênção ou sai maldição? Na roda com os seus amigos, vocês conversam coisas boas a respeito dos outros ou ficam falando e fazendo fofocas, falando mal dos outros? É uma reflexão, que nós temos que sempre fazer em nossas vidas. Porque o texto de Tiago 3, 1 a 12, ele diz como é difícil dominar a nossa língua, a nossa boca. E uma das comparações que o apóstolo Tiago faz, dizendo que a língua é um fogo. A língua é como fogo. E o fogo não é fácil de domar, de dominar. Nós estamos aí no Brasil, passando por um tempo bastante difícil. Talvez aqui no Rio Grande do Sul não somos tão atingidos, mas nessa semana que passou agora, o nosso céu não estava azul mesmo num dia bom, num dia de sol. Por quê? Por que ele não estava azul? Por causa da fumaça. E tem o ditado popular que diz, onde tem fumaça, tem fogo. Não um fogo aqui, mas um fogo lá para cima por causa das queimadas. E esse fogo se alastra cada vez mais e ele é muito difícil de controlar. Depois que ele se expande, se torna um fogo grande, é muito difícil controlar. E é essa mesma comparação que o apóstolo Tiago aqui faz com a língua, com o uso da língua. Ali no versículo de número 5 ele diz: a língua mesmo pequena se gaba de grandes coisas. E vejam só o que ele diz: vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Assim é. Os incêndios aqui, esses grandes incêndios, começam com uma pequenina chama. E assim também, às vezes uma história mal contada, algo que falamos para outras pessoas, não vou dizer assim fofoca, mas alguma coisa que contamos a respeito de outras pessoas pode sim se tornar também uma pequena fagulha que causa um grande incêndio. A língua é um fogo, diz no versículo 6. Ela é mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas. Mas, versículo 8 diz, ninguém
ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Então, sim, o apóstolo Tiago tem um ponto aqui. Com certeza, é muito difícil e ninguém é capaz de controlar, de dominar a língua. Por quê? Em primeiro lugar, por causa da nossa natureza pecadora. Por causa do pecado que há dentro de nós acabamos eventualmente falando de outras pessoas em nossas rodas de conversa, seja com amigos, com familiares, enfim, no trabalho. Isso acaba acontecendo. Porém, nós temos que sim controlar ela. Não é porque temos o pecado dentro de nós que isso agora pode ser uma desculpa para, não, eu posso ficar falando de outras pessoas. Que a língua é difícil de dominar mesmo. Ela é difícil, a gente não consegue, né? Como o apóstolo diz que ninguém consegue, mas nós podemos sim tentar dominar a língua, domar a língua, para que da nossa palavra saiam mais, da nossa boca saiam mais coisas boas do que ruins, para que da nossa boca saia mais bênção do que maldição, para que usemos a nossa língua para falar coisas boas a respeito do outro, do próximo, e usemos ela para o bem, também para levar boas notícias, boas novas, em especial a boa nova do Evangelho. E por isso, na mensagem de hoje, eu quero falar algumas coisas, vamos dizer assim, como dicas de como nós podemos usar a nossa língua de uma melhor forma, para que realmente a nossa língua e a nossa boca possa ser bênção. Como disse já no início deste culto, tem um texto bíblico que Jesus diz assim: é do coração, né? Não, a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E aí eu pergunto para vocês, do que vocês têm enchido o coração de vocês? Com o que vocês têm abastecido o coração de vocês? Com coisas boas ou coisas ruins? Vocês têm se deixado dominar por coisas boas? Têm trazido para o coração de vocês coisas boas ou coisas ruins? E às vezes tem coisas que vocês mesmos não percebem, que a gente mesmo não percebe, mas às vezes vai entrando na nossa vida, vai minando o nosso ser e vai colocando o nosso coração, muitas vezes, como um coração frio. Em especial, eu digo isso com relação, muitas vezes, a coisas ruins que a gente vai deixando entrar na nossa vida. Eu dou exemplo de um caso que acontecia sempre que eu visitava uma pessoa. Toda vez que eu ia na casa dessa pessoa, ela estava com a televisão ligada e aberta naqueles jornais, naquelas notícias que nós diríamos assim, sensacionalistas. Notícias que transmitem coisas ruins. Notícias de morte, de pai matando filho, brigas entre irmãos, discussões, guerras e tantas outras coisas. E sempre que eu visitava essa pessoa, então, geralmente ela estava com a televisão ligada nesses canais. E por isso eu digo, tomem bastante cuidado com aquilo que vocês veem, aquilo que vocês assistem, aquilo que vocês absorvem. Porque as conversas de vocês, as conversas que vocês têm com os amigos, com os familiares, os colegas de trabalho, são sobre as coisas que vocês veem ou ouvem. São sobre as notícias das coisas que estão acontecendo ao nosso redor e no mundo. E se vocês se abastecem de coisas ruins, a vida de vocês vai ser sobre conversas de coisas ruins. Você viu lá como
o fulano matou o ciclano. Você viu lá aquele país lá que está guerreando com o outro. Não que a gente não possa saber sobre essas notícias, mas muitas vezes eu vejo que a conversa entre as pessoas é só sobre coisas ruins. E as coisas ruins vão minando o coração de vocês, vão minando o nosso coração. Vocês podem ver, os jornais que mais fazem sucesso hoje são jornais que transmitem notícias boas ou jornais que transmitem as notícias ruins? Isso é meio óbvio, né? As pessoas procuram mais isso. As coisas que dão mais audiência são as coisas ruins. E também digo, cuidado com programas de televisão, cuidado com séries, com filmes, com novelas que falam e trazem mais sobre morte, sobre discussão, sobre briga entre família. Por um outro lado, a gente tem tantos filmes bons que às vezes não são repercutidos porque talvez não trazem tragédia, não tem um enredo que fale de morte, enfim, de coisas ruins. E isso é bastante complicado. As pessoas querem falar coisas boas, garanto que vocês também querem falar coisas boas, mas às vezes nós não cuidamos com o que nós temos nos abastecido. Para falar coisas boas, para transmitir boas notícias, é necessário que a gente se abasteça disso. É necessário que a gente procure coisas boas. É necessário que a gente vá atrás de coisas e também de pessoas que transmitam isso. Eu, particularmente, não gosto de conversar com aquelas pessoas que eu sei que vai ficar só falando sobre coisa ruim. Sobre tragédia, sobre alguma coisa que não está dando certo. Claro que a gente pode e deve conversar às vezes sobre isso, mas tem pessoas que realmente às vezes só te colocam para baixo. Só falam sobre desgraça. E a gente tem que cuidar mais sobre isso. Por quê? Porque nós cristãos, eu falei isso no domingo passado, nós temos o dever de falar de Jesus, de transmitir a boa nova. E como é que a gente vai transmitir coisas boas, a boa notícia, transmitir bênção, se na nossa vida a gente só fala sobre coisas ruins, sobre desgraças, sobre tantas outras coisas? E por isso temos então que tomar cuidado neste ponto. Um outro ponto também é quando falamos a respeito de outras pessoas. O 8º mandamento ensina que nós não devemos dizer falso testemunho contra o nosso próximo. E Lutero diz, na explicação deste mandamento, que nós não podemos falar mal do próximo, nem amaldiçoar, nem caluniar, nem difamar. Mas devemos falar bem e interpretar tudo da melhor maneira. Porém, hoje o que eu vejo é acontecendo justamente o oposto. As pessoas, em vez de interpretarem as coisas para o bem, interpretam ela para o mal. Né? Se às vezes a gente vê algo acontecendo de errado, sim, nós temos também um dever de mostrar o erro que a pessoa está cometendo. Mas antes de julgar ela, de jogar jogar pedras, de condenar ela, nós temos que perguntar ou pensar assim, por que será que determinada pessoa fez isso? E aí tentar ajudar, tentar auxiliar, tentar melhorar a vida dela. Agora, se for apenas para falar mal do outro, para fazer fofoca, para difamar, então fica calado. Se não for para falar bem, se não for para procurar o bem daquela pessoa, então não fale. Guarde para si a informação. E é isso nós temos que realmente tomar e ter cuidado cada vez mais. É que da nossa boca saiam coisas boas, saia bênção e não maldição. Se a língua é difícil de domar, isso não pode ser uma desculpa
né, como eu disse antes, para que a gente fale e vive falando mal de outras pessoas. Nós devemos, como cristãos, ser aqueles que colocam panos, né, sobre o caso, que abafam o caso, como diz, né? Abafar. Vejam um jeito, vocês já viram vídeos, eu vi algumas vezes já vídeos na internet de bombeiros ensinando a apagar um incêndio. Quando o fogo está alto assim, né? Sabe o que um bombeiro fez? Pegou um pano bem grosso, um tapete, e jogou em cima do fogo. Em pouco tempo, o fogo estava grande, estava alto, se apagou. Por quê? Porque terminou o oxigênio. Aí o fogo, ele, né, se alastra por causa do oxigênio no ar. Então, simplesmente ele foi lá e abafou o fogo. Colocou o pano em cima. Assim também deve ser nós quando ouvimos e vemos falar de alguma história. Em vez de ser o oxigênio, né, e fazer com que aquela história se alastre, nós devemos ser como um pano que abafa o caso, onde faz aquele caso morrer por ali, aquela história morrer ali e não passar adiante, né, como diz aqui, colocando, né, uma pequena fagulha, né, colocando em chamas toda uma floresta. Sim, irmãos, nós devemos ter mais cuidado com aquilo que a gente diz e fala. E da nossa boca devem sempre sair coisas boas. Sabemos que muitas vezes é difícil, mas devemos pedir para que o Espírito Santo nos guie. E para que a gente então possa falar coisas boas, é necessário nós nos alimentarmos de coisas boas. Para isso vocês vieram aqui à casa de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. Para a gente orar. Orar é usar a língua, né, a nossa boca, para falar com Deus, para pedir coisas para nós e para o próximo. Utilizar a nossa boca para cantar louvores, para agradecer a Deus, como nós também já fizemos aqui neste culto e depois vamos também fazer. Cantando alegremente, louvando pelas bênçãos de Deus. Usar a nossa boca para testemunhar, para falar de Jesus para os outros. Não vou entrar tanto nesse tema, né, do testemunho, de falar de Jesus, porque eu já falei isso na última mensagem. Quem não viu, está lá na internet, né, já coloquei no YouTube, pode assistir e ver depois, né, que eu falo algumas dicas também de como que a gente pode falar de Jesus e testemunhar o seu nome. Usando assim a nossa boca, a nossa língua para ser uma fonte de bênção e não de maldição. Como diz o apóstolo Tiago aqui, né? Pode da mesma boca sair palavras de agradecimento como de maldição? Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce ou amarga? Assim, né, da nossa boca devem ser coisas boas. Em especial, que do nosso ser, da nossa boca, através da nossa língua, a gente transmita graça aos que nos ouvem. Transmitam a palavra de Deus, transmitam salvação, transmitam o amor de Deus, porque é disso que nós precisamos no nosso mundo. Como cantamos antes, né? Precisamos amar, amar, amar. Assim como Deus nos amou, né, nós também devemos amar o nosso irmão, levando esse amor, né, por meio de atitudes boas, né, por meio de palavras boas, palavras de agradecimento, palavras de salvação. Então, que Deus, Espírito Santo, nos ilumine, para que da nossa vida sempre saia bênção e coisas boas, em especial a palavra da salvação para os outros. Sim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal
E o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.